Olá, amados irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos mais uma vez aqui, não para falar sobre religião. Aqui, falamos e oramos na palavra de Deus. E eu desejo que nesse vídeo, Deus fale ao seu coração, que Ele renove a sua fé, e Ele te mostre que nada é impossível para Ele. Se você entregar seu coração, a sua vida nas mãos de Deus, grandes coisas irão acontecer. Deus fará coisas infinitamente maiores do que tudo o que você pensou. E você deve ter imaginado. Isso está escrito na Bíblia, em Efésios capítulo 3, versículo 20. E ao final dessa mensagem, eu vou orar por você. Nós vamos unir a nossa fé. O Senhor vai agir em nosso favor. Amém? Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações do nosso canal. Aqui temos orações pela manhã que são bênçãos de Deus para a sua vida. E tem sido maravilhoso. Eu quero muito que você participe dessa corrente de oração e de fé. Tá bom? Então, vamos começar com a mensagem desse vídeo. Me responde com sinceridade. Você é uma pessoa de fé? Eu tenho certeza que a maioria de vocês respondeu que sim. Isso é muito bom. A maior parte das pessoas dizem que tem fé em Deus. Mas será que essa fé que elas afirmam ter é a mesma que a palavra de Deus nos ensina a desenvolver? Quando lemos a Bíblia, percebemos que o homem que deu a maior prova de fé foi Abraão, ao ponto dele ser considerado o pai da fé. Abraão não demonstrou a sua fé apenas em momentos de dificuldade, mas sim em todas as situações que ele viveu. Ele teve momentos de fraqueza, teve falhas, mas as suas atitudes mostravam que ele confiava na direção do Senhor para a sua vida, porque quando Deus falou para ele para sair das terras de seus pais, as terras de seus parentes, e ir para uma terra desconhecida, Abraão foi sem questionar a Deus. E quando Deus prometeu que daria a ele uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas do céu, Abraão também acreditou. Apesar de que ele já era idoso e a sua esposa também ser idosa e não poder ter filhos, e o momento mais dramático da vida de Abraão foi quando o Senhor pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. É claro que isso deixou ele muito triste naquele momento, porque seu filho Isaque era a única coisa que ele tinha. Era o filho da promessa de Deus, porque a sua descendência viria através de Isaque. Mas mesmo assim, Abraão não questionou a Deus nem por um segundo, porque o seu amor e a sua fé em Deus eram maiores do que o seu medo e suas inseguranças, e também maior do que o amor que ele sentia pelo seu próprio filho. Então, vamos ver como era grande a sua confiança em Deus. Vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vejam isso, irmãos. Que interessante, não é? Aqui, diz que Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, o próprio Isaque perguntou ao pai: Pai, estou vendo que aqui tem lenha, tem fogo, que tem tudo preparado para o sacrifício, mas cadê o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. E aquele monte foi chamado de Deus proverá, porque ali foi uma grande demonstração de fé. E em Gálatas, capítulo 3, mostra que Deus pregou o evangelho para Abraão. Sim, meus irmãos, Abraão foi a primeira pessoa a ouvir sobre o evangelho, ou seja, a respeito do Filho de Deus, que um dia se sacrificaria em nosso lugar, e que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. E depois que Abraão ouviu o evangelho da boca do Senhor, Abraão teve uma fé tão grande que ele acreditou que mesmo que seu filho Isaque morresse,
Deus o ressuscitaria de alguma forma. Então, Abraão foi o pai da fé, porque ele confiou em Deus sem duvidar. Então ele se encheu de fé. E a Bíblia mostra que na hora que Abraão foi sacrificar o seu filho, um anjo segurou a sua mão e não deixou ele matar o menino. E naquele mesmo instante, um anjo apontou um cordeiro que estava preso entre os galhos. Então, Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou-o, representando ali que Jesus haveria de morrer pelos pecadores, por todos nós. Jesus era o cumprimento da promessa que Deus abençoaria o seu povo. Abençoaria todos aqueles que colocassem a sua fé em Jesus Cristo. E ao longo do Novo Testamento, muitos homens e mulheres de Deus, eles também tinham essa fé, de que o Senhor um dia providenciaria o sacrifício perfeito, o cordeiro que viria ao mundo. Isaías, Jeremias, Davi, muitos tiveram a revelação de que Jesus um dia viria. E o próprio Davi entendia que sacrifícios ou holocaustos não agradavam ao Senhor, porque Deus não tem prazer na morte, mas Deus se agradava sim de um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador. Então Davi tinha essa revelação, mas nenhum dos homens do Antigo Testamento teve uma revelação tão quanto Abraão. Abraão nos ensina que ter fé é estar disposto a abrir mão até mesmo das coisas que Deus nos dá. É confiar tanto no Senhor, ao ponto de abrir mão daquilo que a gente mais ama, sabendo que Deus está no controle e que pode até ressuscitar a situação, se essa for a vontade dele. Então, meu amado irmão, você que está me ouvindo neste momento, você que talvez perdeu seus sonhos, você que não tem mais esperança de dias melhores, renove a sua fé em Deus, confie no caráter do Senhor. Deus é bom, Deus é Pai. E se Deus perceber que algo vai te prejudicar, Ele não vai te dar, meu irmão. Então você precisa ter fé o tempo todo, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos mais difíceis. E essa confiança não pode ser da boca para fora. Ela tem que ser demonstrada através da sua obediência. Se você realmente ama a Deus, e Deus está te pedindo algo, entregue nas mãos dele, confiando que ele vai cuidar de seu futuro, meu irmão. Eu te garanto que vale muito a pena obedecer à voz de Deus. E se você não tem certeza daquilo que Deus está te pedindo, aquilo que Deus exige e espera de você, busque mais a Deus em oração. Peça para Deus te dar um entendimento maior de qual é a vontade dele na sua vida. Não se contente com migalhas, porque Deus tem sempre o melhor para você. E às vezes nós ficamos tão agarrados, tão presos àquilo que a gente ama, que não queremos abrir mão. Mas quando fazemos isso em obediência ao Senhor, Deus sempre honra a nossa decisão. Amém? Agora vamos fazer uma oração. Vamos clamar a Deus e vamos confiar que lá na frente nós vamos ver que Deus fez o melhor por nós. Mas para isso, precisamos tomar a decisão hoje naquilo que for preciso. Precisamos abrir mão do pecado, abrir mão da nossa vontade, ainda que pareça que estamos caminhando para a morte. Assim como Jesus, quando estava no Getsêmani, ele até suou gotas de sangue, porque tamanha era a sua aflição, pois ele sabia que iria enfrentar a morte, a separação de Deus, mas mesmo assim, ele falou: Pai, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E naquele momento os anjos do Senhor vieram dar forças a ele. E Jesus então prosseguiu em direção à cruz. Muitas vezes, irmão, a sensação que vai dar é de morte, de que estamos perdendo algo. Mas saiba de uma coisa, irmãos, depois da morte vem a ressurreição. E é a esse Deus que nós servimos. Um Deus fiel, um Deus que não deixou Jesus na morte, mas sim o ressuscitou dentre os mortos. E isso que Deus faz nas nossas vidas, depois da morte vem a ressurreição.
vem a esperança de dias melhores, a restauração de nossos sonhos, da nossa família, de tudo aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos proporcionou. Deus, eu quero Te agradecer do fundo do meu coração pela vida de todos aqueles que estão me ouvindo agora e que todos os dias me acompanham aqui. Quero Te agradecer por essa família tão grande e tão abençoada. Pai, o Senhor disse que Abraão seria o pai de multidões. E eu Te louvo, Deus, por essa família da fé que estamos formando aqui dia após dia. Deus, quantas vezes nós duvidamos de Teu poder? Quantas vezes nós questionamos se realmente a Tua vontade é o melhor para nós? Deus, quantas pessoas agora estão passando por lutas e dificuldades e elas não conseguem enxergar que algo de bom possa acontecer com elas. Mas Tu és fiel, Pai. O Senhor tem nos guardado e nos livrado das armadilhas do diabo. Tem nos sustentado no que for preciso e tem guiado os nossos passos. Por isso, meu Deus, nos ajude a sermos gratos a Ti. Coloca em nós o desejo de Te adorar, mesmo diante dos piores momentos. Pai, eu também aproveito por esse momento de oração para clamar por essa pessoa que tem passado por lutas que parece não ter fim. Hoje mesmo ela pensou em largar tudo e abrir mão do chamado, daquilo que Tu tens para ela. Mas eu Te peço, Deus, renova as forças. Ela está se entregando totalmente diante de Ti. Ela está com as mãos estendidas, clamando pelo socorro, pela misericórdia. Toma a frente, Jesus. Coloca a Tua mão, Senhor. Opera o milagre na vida dela. E que o exemplo de Abraão, que mesmo depois de receber a ordem de sacrificar o próprio filho, continuou fiel. E que ele sirva de exemplo para mim. E para todas as outras pessoas que estão assistindo, toca Deus no coração dessas pessoas. Fala para elas que elas precisam confiar na Tua provisão, no Teu cuidado, porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor sempre estará ao nosso lado. Deus nos ensina a nos alegrar em qualquer circunstância, para que a gente nunca se esqueça que tudo coopera para o nosso bem. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Se você gostou dessa mensagem e dessa oração, compartilha com seus amigos e familiares. Digita de onde você é nos comentários. Diga o nome de alguém que esteja precisando de oração. Se inscreve no canal para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.